Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo para este canal. Se você não é inscrito nele, se inscreva aí, deixe o seu like e compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas. E se você tem interesse de estudar grego do Novo Testamento, hebraico do Antigo Testamento ou ainda num curso de teologia à distância, é só falar comigo. Aqui na descrição do vídeo está o meu WhatsApp, beleza? O meu WhatsApp é antigo, se você tiver ele, eu não estou mais com ele, tá bom? Eu perdi ele, então eu estou agora com um número novo e ele está na descrição do vídeo. Bem, hoje eu quero falar sobre um dos textos bem problemáticos de tradução do Antigo Testamento, que é o Salmo 116, versículo 15. As traduções divergem ali. A Bíblia ACF, ela diz que é preciosa à vista de Deus a morte dos seus santos. Era como se fosse algo precioso. Por outro lado, a NVI diz que ela diz: o Senhor veio com pesar a morte dos seus fiéis. Então, é precioso ou é com pesar? Quais são os problemas de tradução dessa palavrinha aqui, ó, bem pequenininha, né? O iacar, certo? Iacar. E aqui você tem a tradução dela para o grego, tá bom? Que é a Septuaginta, né? Como é que os judeus eles entendiam essa palavra aqui quando eles traduziram para o grego, tá bom? Bem, o que acontece? Segundo o professor de hebraico Luiz Saião, ele fez um artigo, ele é muito conhecido aqui no Brasil, o cara é fera em língua hebraica, né? E ele disse que a melhor tradução para esse aqui é a tradução pesar. Por quê? Porque ele vai analisar o contexto desse texto. E se você ler desde o versículo 1, né, o salmista aqui ele vem agradecendo a Deus, tal, porque ele estava perto de morrer, no versículo de número 3 ali, né? As portas da morte me cercaram, né? Aí ele diz que Deus o livrou da morte, no versículo 8. Então, como Deus o livrou da morte, então essa seria a ideia desse texto, nesse contexto aqui, indicando que Deus veio com pesar. Como ele sente pesar com a morte do seu justo, então ele o livrou da morte. Entende? Então essa é uma posição, é a posição do Luiz Saião. Não só ele, né? Não só ele. Eu tenho aqui outro hebraísta, né? Que é o William Yashim. O William Yashim, ele vai fazer um comentário também sobre essa palavra aí, nesse salmo também, certo? Dá a entender que ele concorda com o Luiz Saião também. Ele fala o seguinte, falando sobre a palavra aqui no Salmo 116, ele diz, né? A NV tradicionalmente traduzido como preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aí ele coloca a NVI e diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Diante de aparentes noções de que Deus considera a morte dos seus fiéis uma boa coisa, algo estranho à teologia do Antigo Testamento em geral. Os eruditos têm sugerido que o adjetivo iacar seja compreendido com o sentido de custoso ou pesado ou difícil de suportar, como é atestado num aramaico. Observe-se a difícil ou pesada exigência de Nabucodonosor. Aí ele vai falar aqui outra coisa. Depois ele volta e ele diz: o sentido então é de que Deus considera tais mortes um assunto sério, que ele não aceita alegremente e por isso dá aos fiéis o livramento da morte, como diz no versículo de número 8. Aí ele diz: pode ser, entretanto, que o texto no versículo 15 tenha sofrido omissão de um non, que é uma letra hebraica, né? O famoso N, né? O non, originalmente lido. Aí ele diz confiar, de modo que a expressão seria traduzida por preciosa é aos olhos do Senhor a fé dos seus fiéis, mantendo-se assim o significado mais direto do verbo iacar, que é de fato precioso. William Yashim, certo?
Então ele vai dizer que ali pode ter um nun que foi omitido e que a ideia não é que Deus acha preciosa a morte dos seus santos, e sim que Deus acha que Deus ele vê como preciosa a fé, mas o que o texto hebraico ele diz de fato morte, né? Mas o que acontece? Então esses aqui, Luiz Saião, Michel e Archim, eles vão dar a ideia de aqui como pesaroso ou custoso, né? Bem, o sentido dessa palavra iacar você pode pegar aqui, por exemplo, no dicionário hebraico, esse aqui, certo? Na página 93, ele vai dizer o seguinte: raro, precioso, caro, de valor, nobre. O significado desse termo aqui, certo? Se você pegar esse aqui, o dicionário de hebraico de William Holiday, né? Ele vai comentar aqui na página 201 a mesma ideia que foi comentada no outro: precioso, algo de grande valor, nobre, enfim. Essas são as ideias, né? Outro que poderia ser citado é o Benjamin Davidson, nesse lexo aqui dele, né? Na página 557, ele vai trabalhar aqui os significados exatamente como os outros falaram: precioso, valor, algo de valor, né? Enfim, honroso e por aí vai. Então a ideia desse termo é isso: precioso, tal, caro, né? Custoso. Enfim, então entende-se, alguns hebraístas entendem que ali seria melhor traduzido como pesaroso, certo? No entanto, isso surge uma questão um pouco esquisita, não dentro do contexto. Dentro do seu contexto, é uma tradução até que, né, de fato fica uma tradução melhor. Só que o que acontece? Dentro da visão imortalista, que Luiz Saião é imortalista, fica um pouco esquisito. Por quê? Porque se o justo ele morreu, ele foi diretamente para Deus, né? Isso na visão imortalista. Então, se ele foi diretamente para Deus, como é que Deus vai lamentar algo desse? Ou algo desse tipo? Ficaria meio que esquisito. O cara morreu aqui, mas ele já está aqui com Deus, vivendo lá com Deus. Então, Deus iria ficar pesaroso ou sentir tristeza. Por quê? Não faz sentido isso. Então, ela fica uma tradução dentro do contexto boa, mas é uma tradução ilógica quando você pensa por esse lado, né? Então, o cara morreu e está lá com Deus, né? Bem, então já fica aí um pouco meio esquisito. Outra coisa, quando você vê no Salmo 39, versículo 5, né, ali diz que Deus ele determina a vida do homem como um palmo, né? E um palmo é algo pequeno, né, que você mede, né? Como se a cena passasse assim, rápido, né? Então, se Deus ele determinou algo, exemplo, Deus determinou que fulano vivesse, né? Para botar aqui 60 anos. Então, quando essa pessoa morrer, ele for um justo, Deus vai sentir pesar por algo que ele mesmo determinou. Então, fica um pouco meio aí esquisito, mas dentro do contexto dele é o que faz um bom sentido isso. Porque ele vem ali falando, Deus ele livra ali e tal, né? O que acontece? A Septuaginta, ela traduz o termo tímios, que é precioso, valioso, algo raro, né? E tímios, os judeus da época lá, eles entenderam que essa expressão dentro desse salmo aqui é de fato precioso, né? Algo raro, algo valioso, né? Então eles entenderam dessa forma aqui. Mas o que acontece? Se você traduz valioso, ele faz sentido logicamente. Por quê? Porque se o justo morreu, o justo está salvo. Deus vai ficar triste para quê? Se o justo está salvo. Não faz sentido, entende? Então seria algo valioso, porque aquela pessoa estaria salvo. Então Deus vê que aquela pessoa foi salva e tal, então é algo valioso para ele. Ela não vai se perder, né? Ela vai ser salva. Ela já morreu, ela morreu salva. Então seria uma tradução lógica, olhando o texto, mas ela seria uma tradução meio complicada dentro do contexto. Por quê? Porque se é valiosa,
aos olhos de Deus, a morte dos seus justos ou dos seus santos, por que que ele salvou o salmista no versículo 8? Por que que ele não deixou esse salmista morrer? Entende? Se é valioso, precioso, então ele não iria salvar. Ele iria deixar lá, morre aí que tu vai ser salvo mesmo e acabou. Entende? Então ela tem essa tradução aqui, a qual que você escolhe, ela vai ter algum probleminha ali. Uma vai ter um problema meio que ilógico, que é o pesar, e outra vai ter uma tradução lógica, que Deus não iria sentir, que Deus não iria ficar triste por ver o seu justo morto, porque ele estaria salvo e ele estaria, né, com Deus ali. Então, as duas traduções elas são um pouco complicadas. E aí, qual é a tradução que você iria fazer? É precioso ou é custoso? Se é precioso, a morte dos santos, por que que Deus salvou no versículo 8? Ou poderia explicar que Deus salvou porque a missão dele não teria acabado na terra ainda. Deus queria usa ele ainda aqui na terra para fazer algumas missões. Ele tinha ainda alguns propósitos com esse salmista aqui, né? Então essa poderia ser uma explicação. Mas quando ele morresse era algo precioso para Deus, porque ele estaria salvo. Ele era um justo, né? Bem, poderia ser isso, mas poderia um monte de coisa também. Se a gente não é uma tradução bem complicada de você fazer logicamente e dentro do contexto. Porque se você vai olhar o contexto, pesaroso faria mais sentido, porque Deus salvou ele, né? Se você colocar precioso, ela não faz muito sentido num contexto, porque se fizesse, Deus não iria salvá-lo da morte. Deus poderia deixar ele morrer e já estaria salvo, e seria algo bom para Deus, seria algo precioso para ele, né? Bem, a não ser que interprete isso aqui, como eu acabei de explicar agora. Não, Deus salvou ele no versículo 8 porque tinha alguma missão com ele ainda aqui na terra. Deus tinha algum propósito com ele aqui na terra ainda, né? Por isso que não deixou ele morrer. Mas quando ele morreu foi algo precioso. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe aí a cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo vídeo.